Eu vou ler com você o Salmo 145, verso 13, que diz assim: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Diga comigo, por favor, repita esse texto comigo, por gentileza. Diga: o teu reino é reino eterno. Você está dizendo isso a Deus, tá? Diga: o teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. Declare o que você crê. Diga comigo: o Senhor é fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos aí. Pai, essa é a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos porque, Senhor, é através dela que o Senhor vai despertar a fé necessária para o rompimento de milagres sobrenaturais. Eu te peço, Senhor, libera o poder da palavra, libera a unção da palavra, libera a virtude através da palavra, libera, Deus, respostas a partir dessa palavra. Espírito Santo, vivifica ela agora, em nome de Jesus. Eu me submeto ao teu Espírito, para que o Senhor me use como um canal nas suas mãos, Senhor. Fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu li um texto do Salmo de número 145, verso 13, que diz que o reino de Deus é um reino eterno, e que o domínio dele permanece de geração em geração. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse reino de Deus, porque foi um dos destaques de Jesus. Aliás, a mensagem que Jesus pregava não era outra. A mensagem que Jesus pregava nessa terra era sobre o reino de Deus. Era sobre o reino. E se era sobre o reino, o salmista do 145 aqui está dizendo que o reino de Deus é eterno. O reino de Deus, ele existia, ele existe hoje e ele vai existir para sempre. Então nós estamos falando de um reino que vem da parte de Deus, irmãos. E quando eu entendo esse reino, quando esse reino é revelado, o poder do rei se manifesta na minha vida. Quando eu entendo o reino de Deus, quando há uma revelação do reino de Deus na minha vida, o rei, ele manifesta o poder. Quantos querem ver o poder do rei se manifestando na sua vida? O reino, irmãos, aqui, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o reino é de Deus. Diga comigo: o reino de Deus. De quem que é o reino? Mas o rei é Jesus. O reino é de Deus, mas quem que é o rei do reino? Jesus. Nós temos um pouquinho de dificuldade em entendermos aqui sobre reino, porque o nosso país já foi uma monarquia, e a gente nasceu na época que não era mais. Nós já tivemos reis do Brasil, mas existem países que ainda têm governo de monarquia, governos de reis. E quando eu penso no reino de Deus, eu preciso entender que dentro da estrutura do reino, tudo que está dentro do reino pertence ao rei. Tudo que está dentro do reino pertence ao rei. Na democracia não. Nós vivemos debaixo de uma democracia. Então, quando você tem uma posse, uma propriedade, essa propriedade é sua se você adquirir. Mas no reino não. Embora você tenha adquirido, tudo que está lá dentro daquele governo pertence à monarquia real, inclusive os cidadãos. Então, o que nós precisamos entender hoje é que a mensagem de Jesus é a mensagem do reino.
E é diferente do que nós vivemos aqui, no nosso dia a dia. O reino é de Deus. Mas quem que é o rei? É Jesus. Nós temos um rei, ele é o rei da glória. Levanta a tua mão, se você crê, diga: eu creio que Jesus Cristo é o meu rei. Ele é o rei da glória. Fala de novo: ele é o rei da glória. O salmista chega a dizer isso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei. Entra o presidente? Não, entra o rei. Entra o presidente? Não, o rei. E quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o rei da glória. O reino é de Deus, mas o rei é Jesus Cristo. O reino foi dado a Jesus, foi entregue a ele. Irmãos, ele tem a posse de tudo, ele tem o governo de tudo, ele governa todas as coisas. A mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, ela vai apontar para o reino e para o rei. A mensagem do Antigo Testamento apontava a vinda de um reino. Junto com o reino viria o rei. Os profetas estavam anunciando no Antigo Testamento: vai vir o rei. O povo que andava em trevas agora viu uma maravilhosa luz. Está apontando para quem? Para o reino e para o rei. O reino é de quem? Sabia que você estava distraído. O reino é de quem? E quem é o rei? Então, no Antigo Testamento apontava: vai vir o reino de Deus na terra. E quem vai trazer o reino? O rei, a monarquia. Quando Portugal tomou o Brasil, quem é que veio para cá? O rei. O rei instalou o reino. Você está entendendo isso, irmão? Aula de história, hein? Está vendo? Você vai passar até na prova a partir de hoje. Se fizer prova de história, você passa. Quando o rei, quem foi o rei do Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? Dom Pedro. Aula de história, lembra do Dom Pedro? O pastor achei que era Tiradentes, não foi não. Dom Pedro I, Dom Pedro II, lembra? Né? Quando ele veio, o que ele trouxe no Brasil? O reino. O reino português é que governou o Brasil. Você está entendendo isso? Então, quando se manifesta, ou quando é revelado um reino? Quando o rei vem. Quando se manifesta um reino? Quando o rei vem. E se o rei sai? Acaba o reino. Foi o que aconteceu aqui também. Quando acabou o reino aqui, o rei voltou para Portugal. Mas aí tem aula de história. Mas ele não falou aquele grito lá do eu fico? Ficou, mas depois foi embora. Só que Jesus, ele disse: eu vou ficar um tempo, eu vou trazer o reino, e o reino de Deus vai vir na terra, e todo o poder do reino vai vir junto, mas eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar outro representante do reino, o Espírito Santo. Então o reino de Deus veio. O que foi proclamado, profetizado no Antigo Testamento, se tornou real quando o rei veio na terra. De quem é o reino? De quem é o reino? De Deus. E quem é o rei? Levanta. É o rei da glória. Irmãos, toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem bíblica aponta para o reino e para o rei. A mensagem da Bíblia é o reino.
E o reino, irmãos, presta atenção, ele é o amor de Deus. A mensagem do reino é o amor de Deus, a vitória do Cristo e o poder do Espírito. O que é a mensagem do reino? Diga: o amor de Deus, a vitória do Cristo e o poder do Espírito Santo. Como é que eu vou entender melhor o reino de Deus? Olhando para o amor de Deus. Lembra do versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do reino é essa: primeiro, o amor de Deus por mim e por você. Deus amou você. Deus amou você, irmãos. Então a mensagem do Evangelho é essa: um Deus que nos amou tanto, que deu Jesus. E a prova do amor de Deus por você é a morte de Jesus na cruz. Essa é a prova. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós na cruz. Essa é a prova do amor. A mensagem do reino é essa: um Deus que tem um reino, mas que amou você. E depois é a vitória de Jesus Cristo na morte da cruz e na ressurreição. E só? Não. O poder do Espírito Santo manifesto. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Então, quando o reino é revelado, quando eu entendo o reino de Deus, o poder do rei se manifesta na minha vida. Pastor, e se eu entender isso que você está pregando? E se esse rei, que é Jesus, manifestar o poder dele na minha vida? Olha, irmão, pode ter certeza, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quem tem poder para governar, autorizando algo na sua vida, tem capacidade de transformá-la. O rei tem poder para transformar a sua história. O rei tem poder para transformar a tua vida, transformar a tua casa, transformar teu casamento, transformar a vida dos seus filhos, abrir portas para você. Ele é capaz de te curar, ele é capaz de transformar tudo na sua vida. Quando o reino de Deus vem, é porque o rei está junto. Só tem o reino se tiver um rei. O reino é de Deus, mas o rei é Jesus. E onde Jesus está, o reino está junto. Você crê que Jesus está aqui hoje? Onde está o reino de Deus? Não, você não entendeu. Você crê que Jesus está aqui? Onde o rei está, o reino está junto. Você crê que Jesus está aqui? E onde o reino dele está? Mas eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Porque se um presidente entrasse aqui, eu viria uma comitiva, eu viria seguranças, eu viria pessoas fardadas. Então, e se eu disser que isso tudo está acontecendo no espiritual? Os anjos de Deus estão trabalhando aqui em teu favor, irmão. Você não está vendo, mas o reino está se movendo. Você não está enxergando, mas há um mover invisível da parte de Deus, manifestando o reino dele aqui. Onde o rei está, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus está aqui. Olha o que está escrito, irmãos, presta atenção, no Evangelho de Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. É visível? Não. O reino é visível? Não. Então Jesus está dizendo, ele não vem com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Onde está o reino de Deus?
Onde? Bata no teu peito e diga: o reino de Deus está dentro de mim. Ao mesmo tempo, o reino de Deus está aqui em nosso meio. E eu não estou vendo porque o reino não é visível, ele é invisível. Eu estou vendo o Espírito Santo? Não, mas ele está aqui. Eu não sei se você está aqui, porque talvez sua cabeça está lá. Será que eu deixei roupa no varal e vai chover? Que será que eu vou jantar? E aquilo que eu deixei lá para resolver amanhã? Então, talvez você só esteja de corpo presente. Uma coisa eu sei, ainda que você não esteja totalmente aqui, o rei está aqui, e o reino dele está aqui também. E onde o rei vai, irmãos, toda a representatividade do reino vai junto. A monarquia vai, e o reino se manifesta, irmãos. E a mensagem desse reino é o amor de Deus, a vitória do Cristo e o poder do Espírito Santo. O que está se manifestando aqui no nosso meio hoje? O amor de Deus por você. E o que está sendo anunciado hoje? A vitória de Jesus Cristo. E o que vai mudar a sua vida hoje? O poder do Espírito Santo. Conta para o irmão pertinho de você: esse é o evangelho que está sendo pregado aqui hoje. É o evangelho que está sendo anunciado para você. Diga: essa é a mensagem do reino. O amor de Deus por você, a vitória de Cristo para você e o poder do Espírito Santo em você. Você recebe isso? O amor por mim, a vitória para mim e o poder em mim. Vamos lá falar junto para você nunca esquecer? Diga: essa é a mensagem que eu estou vivendo hoje. E eu creio. O amor de Deus por mim, a vitória do Cristo para mim e o poder do Espírito Santo agindo em mim. Você recebe isso? Pastor, e se eu acreditar nisso? É a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Jesus pregou, irmãos, e não tem outra. E quando nós nos voltamos para a mensagem do Evangelho, é essa mensagem que nós precisamos entender. Que a mensagem de Jesus Cristo era as boas novas do reino. Eu não sei se você sabe, mas a palavra evangelho é boas notícias ou boas novas. Evangelho é boas notícias, é boas novas. Evangelho é de falar coisa ruim? Não, irmãos. Tudo o que era de ruim, Jesus Cristo levou na cruz. E tudo o que era de bom, agora Jesus Cristo deu para você a partir da cruz também. A sua miséria, a minha miséria, os nossos pecados foram colocados na cruz em Cristo Jesus. Mas a bondade de Deus e a graça dele fluiu da mesma cruz. O que você merecia receber, não recebe, que Jesus recebeu no corpo dele. Isso é misericórdia. Mas tudo que você recebe, que você não merecia, é a graça. Na prática, é o amor de Deus, é a vitória de Cristo e o poder do Espírito. Essas três coisas estão trabalhando em você agora, para convencer você. Deus ama você. Segundo, Cristo morreu por você. Terceiro, o Senhor deu o Espírito Santo para você. Essa é a mensagem do reino, irmãos. E essa era a mensagem central de Jesus Cristo. A mensagem era as boas novas do reino. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, 23. Eu quero trazer a sua mente para a revelação da mensagem do reino. Porque se você entender essa mensagem, irmãos, você vai viver uma vida mudada. O Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 23.
Mateus 4, 23 diz assim, olha: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele. Olha para mim. Então Jesus estava pregando o evangelho, ensinando. O que Jesus estava fazendo? O que é que você está fazendo agora aqui? Aprendendo. E eu estou ensinando. Eu estou aqui, irmão, ensinando o que Jesus ensinou. Então Jesus ia e ensinava. E quem estava lá? Aprendia. E qual era a aula que eles estavam aprendendo? Está aqui o versículo. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas. O que é que ele pregava? Pregando as boas novas do reino. As boas novas da onde? Do reino. E consequentemente, quando as pessoas falavam, olha, essas são as boas notícias do reino. Tem um reino que é do céu que está chegando. E o rei está se manifestando. Você vai conhecer o amor de Deus, a vitória do Cristo, e você vai experimentar o poder do Espírito. Então eu vou pregar para você, disse Jesus, as boas notícias. É coisa boa, irmão. As boas novas do reino. E como consequência, quando as pessoas acreditavam que Deus era bom e queria o bem delas, olha o que acontecia. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Curando quantas enfermidades? Quantas? Quantas? Todas é quantas? Todas é todas. Ficava alguém doente quando o evangelho do reino era pregado? Não, por quê? Porque a realidade do reino, quando vem, manifesta o domínio do rei. Quando a realidade do reino vem, manifesta o domínio do rei. Olha o Salmo 145. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O evangelho do reino mostra o rei e o poder do rei. Irmãos, em tudo que o rei manda, o súdito obedece. Seja o que for, onde o rei mandou, quem está submisso à autoridade do rei tem que obedecer. Mas a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, acima de todo nome, no céu. No céu que tem? Anjos. Na terra, pessoas, e debaixo da terra, demônios. Então, irmãos, quando o rei fala, anjos, pessoas e demônios se submetem. Seja o que for que causou a crise, se submete ao poder do rei. Quando o rei vem, o reino se manifesta. E você precisa entender que essa é a mensagem que Jesus pregava. Onde ele chegava, ele falava assim, ó, chegou o reino. Deixa eu anunciar as boas novas do reino. E aí, em consequência do evangelho do reino, havia transformações de vida. Irmão, eu creio que a sua vida vai ser transformada nessa noite. Eu creio que o reino vai se manifestar. O rei está aqui para isso. E a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Todas as vezes que as boas novas do reino era pregado, irmão, o poder de Deus se manifestava e os milagres aconteciam. Você quer viver milagres de Deus aqui? Ouça o evangelho do reino. Ouça as boas novas do reino. Eu falei esses dias, Deus está bravo com você? Não está. Deus está zangado com você? Não está. Deus está irado com você? Não está. Deus ama você. Pastor, mas eu sou pecador. Olha para a cruz. Seus pecados foram colocados lá e foram apagados.
Você precisa receber junto com Cristo o perdão. Você não está bravo. As boas novas não são más notícias, são boas notícias de um Deus que é transformador e poderoso para transformar a tua realidade. O reino de Deus está aqui. Aonde está o reino de Deus? Aonde? Não, o reino de Deus não vem de aparência visível. Vão dizer, está ali? Não. Está lá naquela cidade? Não. Está lá naquele país? Não. O reino de Deus estará dentro de vocês. Quem que é o reino de Deus então está dentro de mim? O Espírito de Jesus. Ele está agindo na sua vida. Ele está agindo em você. Só que ele está agindo no invisível. Mas você não pode ter dúvida que esse reino é poderoso, irmãos. E a palavra que Jesus pregava era essa. Quando ele anunciava as boas novas do reino, o poder de Deus se manifestava e as vidas eram transformadas. Pastor, você está falando do reino e está falando do rei. O reino é de Deus e o rei é Jesus. De quem é o reino? E quem que é o rei? Ótimo, você aprendeu, né? Mas o que é o reino de Deus? Olha para mim, presta atenção, irmãos. O reino de Deus é o governo dele manifestando aqui na terra. Diga comigo, o reino de Deus é o governo de Deus se manifestando na terra. Vamos ser um pouquinho mais pessoal? Vamos? Diga comigo, o reino de Deus é o governo de Deus se manifestando na minha vida, se manifestando lá na minha família. É o reino de Deus se manifestando no meu trabalho. É o reino de Deus se manifestando no meu corpo. É o reino de Deus e o governo dele se manifestando nas minhas emoções. Diga, o reino de Deus é o governo total de Deus em todas as áreas da minha vida. Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Pronto. Então agora você tem um rei. Agora eu tenho um rei. Mas não basta ter o rei, irmãos. Você tem que deixar o reino se manifestar. Cada vez que o reino é revelado, junto da mensagem do reino, vê o poder do rei. E todas as vezes que o reino se manifestava, as vidas eram transformadas. Eu creio, irmãos, que tem coisas que Deus está transformando na sua vida hoje, pelo poder do rei e pela manifestação do reino. Tem coisas que Deus vai transformar na sua vida hoje, pelo poder do reino e do rei. Não procura, irmãos, não procura coisas visíveis para se apoiar. O reino é invisível. E nesse reino invisível, eu recebo as boas novas por fé. Eu recebo por fé. Deus é bom e eu sei. E Ele não quer o meu mal, Ele quer o meu bem. Conta para o teu irmão, Deus é bom e Ele quer o teu bem. Eu estou achando que você nunca experimentou a bondade de Deus para falar que Deus é bom desse jeito. Nem com essa cara amarrada, é do tipo, Deus é bom. Parece que chupou limão. Olha sorrindo para o teu irmão e fala assim, ó, Deus é bom. E Ele quer o teu bem. Fala para o teu irmão, em nome de Jesus, acredita que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. E Ele é bondoso em tudo que Ele faz. Pastor, o que você está pregando? A Bíblia, o Evangelho, irmãos. O Evangelho. O governo de Deus ou o reino de Deus é a manifestação de algo invisível
capaz de mudar a minha vida. E talvez você esteja assim hoje: eu preciso de mudanças. Aonde eu vou encontrar essa mudança? No rei. Porque quando o rei é reconhecido, o reino se manifesta. E onde o reino se manifesta, o poder transforma a vida. Pastor, eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Chama o rei. Porque quando o rei é chamado, irmãos, junto com o rei, vai a comitiva do reino. Talvez você não esteja entendendo essa mensagem. Deus é capaz de mudar a tua realidade. Deus é capaz de suprir a tua necessidade. Deus é capaz, irmãos, de transformar o que você está vivendo hoje. Chama o rei, e ele manifesta o poder do reino. Chama o rei, e ele manifesta o poder do reino. Mas é invisível. Mas eu não vou ver? Não, primeiro você precisa crer. Primeiro você crê, depois vê. Primeiro você crê, depois vê. O reino não vai vir de aparência visível. Não vão dizer está aqui, está ali. Não, ele vai estar dentro de vocês. Irmão, você sabe que quando o reino de Deus manifesta dentro de uma família, vai colocando as coisas no lugar. O marido começa a largar o álcool, sai do vício. Os filhos começam a uma transformação de vida. Há um reboliço quando o reino vem dentro de uma casa. Há uma conversão a Deus. Há uma mudança de história, de fracasso para vitória. Irmão, eu quero profetizar: a sua família vai sair do fracasso para a vitória. Eu estou falando que esse é o plano de Deus, esse é o evangelho das boas notícias. Eu não vou falar que a sua família vai acabar, pelo contrário, eu vou falar que a sua família vai vencer, ela vai transformar, e cada um dos que estiverem lá, irmão, vão viver o propósito de Deus. Esse é o evangelho capaz de mudar tudo. Esse é o evangelho de um moço que subiu numa árvore, de um homem que subiu numa árvore, é pequenininho, e disse: eu quero ver o rei. Mas ele era pequenininho demais para ver o rei. Mas o rei é capaz de ver, independente de quem você seja. E ele disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque o reino vai entrar dentro da tua casa. O reino vai entrar dentro da tua casa hoje. Vai mudar a sua vida, porque o que eu quero começar vai começar em você. Eu quero te dar uma experiência invisível, mas real. Desce, porque hoje eu quero entrar dentro do teu lar. Irmão, tem coisa na tua casa que Deus vai reajustar. O rei vai entrar lá. Eu estou falando em nome de Jesus. Tem coisas na tua família que o Senhor vai reajustar nesses dias, coisas que precisam ser reajustadas, pensamentos que vão ser reajustados. Eu estou falando, irmão, de direcionamentos dentro da tua casa, de comunhão de pensamentos, de falar a mesma coisa, de andar no mesmo caminho, de acreditar na mesma verdade, de ver realmente o poder de Deus transformando e libertando aquela pessoa dentro da tua casa, onde só Deus era capaz de fazer. Eu estou falando o reino de Deus entrando na sua casa lá, irmãos. Aí sabe o que aconteceu? O rei entrou na casa do Zaqueu, e sem o rei falar nada, o reino começou a manifestar. E Zaqueu disse: olha, se eu pequei, se eu roubei, se eu enganei, se eu menti, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus nem tinha pregado, porque o reino é do amor de Deus, da vitória do Cristo e do poder do Espírito. Essa é a manifestação do reino. E Jesus disse: hoje chegou salvação dentro da tua casa.
Irmão, eu estou profetizando, chegou salvação dentro da tua casa. Eu estou falando em nome de Jesus, chegou socorro dentro da tua casa hoje. Chegou a tua resposta dentro da tua casa hoje, em nome de Jesus. Irmãos, abra a tua porta para o reino entrar. Deixa o rei entrar e você vai ver o reino de Deus se manifestar lá. Em nome de Jesus hoje, chama o rei para dentro do teu lar e você vai ver, as coisas vão se transformar. O reino vai manifestar. Ele é invisível. Se prepara para transformações grandes que vão acontecer lá dentro da tua casa. Se prepare para rompimentos de provisão dentro do teu lar. Conversão, salvação. Eu estou falando mover de salvação dentro do teu lar. Irmão, vai ter salvação, libertação. Pessoas vão ser libertas. Vão sair das drogas. Vai sair da prostituição. Vai sair da má companhia. Vai sair da escravidão. Eu estou falando, irmão, um novo reposicionamento de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Haverá o poder do rei lá dentro da tua casa. Jesus disse, nem precisa pregar, chegou salvação nessa casa. Tem um mover de salvação lá dentro da tua casa. Vai profetizando quantos você puder, mas olhando no olho, por favor, me ajuda a pregar. Diga, tem um mover de Deus, de salvação lá dentro da tua casa. Fala para o teu irmão, diga, eu profetizo. Chegou o reino de Deus na sua vida. Chegou o reino de Deus. Você crê assim, irmãos? Queridos, quando Jesus ele veio, ele falou do governo de Deus. Pastor, eu tentei governar, não consegui. Eu esperei que alguém governasse, ficou tudo desgovernado. Mas o rei está dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o rei da glória. Levanta a tua cabeça, olha para o alto, e o rei da glória vai entrar. Levanta a tua cabeça e olha para o alto, o rei da glória vai entrar. Levanta a tua cabeça, olha para o alto e o rei da glória vai entrar, irmãos, em nome de Jesus. Quando Jesus ele veio, ele ensinava a mensagem do reino, que manifestava o poder de Deus na terra, e é na realidade do reino, dos céus, que as situações impossíveis da terra se transformam. Tem impossível no céu? Irmão, pensa alguém que não tem essa palavra no vocabulário. Deus. A palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Não está. E quando o reino entra, o impossível é quebrado. O impossível tem que se submeter ao poder de Deus, irmão. Eu estou profetizando na tua vida que aquilo que era impossível vai se submeter e vai ser quebrado ao poder do Senhor, do nome de Jesus. Onde o reino era anunciado, o rei estava lá. E tudo que parecia impossível na terra, irmãos, Jesus mostrava que era possível no céu. Você imagina, quando Jesus ia, o céu ia com ele? Onde Jesus ia, o céu ia com ele? Conta para o teu irmão, onde Jesus ia, o céu ia com ele. Quem que ia com Jesus quando ele ia para algum lugar? O céu. Aí Jesus fazia uma comparação, olha aqui para mim, irmãos, olha aqui. Jesus fazia uma comparação. Estou vendo o céu, agora estou vendo a terra. Na terra está impossibilidade, no céu estou vendo que não tem impossibilidade. Na terra eu estou vendo uma crise, no céu eu não vejo crise. Na terra eu estou vendo a doença, no céu não tem ninguém doente. Na terra eu estou vendo a escassez do pão, no céu não falta provisão.
é alguém que tem a mentalidade do reino, e que não está preso àquilo que está vivendo na terra, mas que veio trazer o reino, irmãos. Veio trazer o reino. A mensagem de Jesus era essa: está chegando o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. E quando o reino se manifestava, irmãos, todas as situações impossíveis da terra eram transformadas. Escuta, foi por isso que Jesus disse: o que é impossível ao homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pense em algo que você veio trazendo aqui nesse culto hoje, e você diz: pastor, nos meus melhores sonhos, para mim isso é impossível. Tem uma boa nova para te contar: o evangelho das boas notícias. Isso é possível para Deus. Isso é possível para Deus. O que é impossível para você é possível para Deus. Levanta a tua mão e olha nos olhos do teu irmão, profetiza junto comigo, diga: o que parece impossível para você é possível para Deus. Fala de novo: o que parecia impossível para você é possível para Deus. É possível para Deus. É possível para Deus. Pastor, mas é um diagnóstico. É possível para Deus. Mas é uma porta que se fechou. É possível Deus abrir. Mas é o filho que não quer mais saber de Jesus. É possível para Deus. Mas é o meu lar que eu não sei mais como resolver essas situações. É possível para Deus. Não, pastor, são as minhas emoções que eu entrei numa deprê, eu entrei numa crise, eu estou numa ansiedade. É possível para Deus. Chama o rei, e o reino vai manifestar, transformando a tua realidade. Chama o Rei da Glória hoje, irmãos. Levanta a tua mão ao céu. Eu estou falando em nome de Jesus. Levanta a tua mão ao céu comigo e diga: Senhor, Tu és o Rei da Glória, mas também o Senhor é o Rei da minha vida. Agora, Rei dos Reis, assume e reina e governa a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família. Hoje, que se manifeste o Rei e o poder do reino em cada área da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, Jesus dizendo: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me mandou te dizer? Que na terra pode ter um problema, mas no céu e dos céus vai vir a tua solução. Não, você não está recebendo essa palavra não. Vou fazer você pegar fé aí, que essa é boas notícias. Se Deus me deu essa palavra, eu estou pregando para pessoas que estão problemáticas, para pessoas que estão passando por crises. E eu vou dizer mais: o Espírito Santo de Deus está sendo muito claro. Fale para pessoas que estão chamando, que estão vivendo de um problemão. Mas o Senhor me mandou te dizer: o problema está na terra, mas do céu vai vir a solução para você. Do céu vai vir a solução para você. Aguarde, irmão, que vai vir solução do céu. O que você esperava da terra é aquilo que só vai manifestar, mas a provisão vai vir do céu, a resposta vai vir do céu, a solução vai vir do céu, irmãos. No homem está a incapacidade, mas no Rei da Glória está o poder para mudar toda e qualquer realidade. Vai vir solução do céu para você. Vai vir solução do céu para você. Não, esse irmão precisa receber. Olha nos olhos desse crente perto de você e diga: eu declaro. Vai vir solução do céu para você. Fala, o teu irmão: sabe o que você está vivendo agora? Sabe aquilo que você chama de problema?
Sabe o que você colocou o nome de impossibilidade? Deus me mandou te dizer: não tem impossível para Deus. E diga: na terra está o problema, mas do céu vai vir a solução de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Alguém que receba aí? Queridos, onde o rei é reconhecido, o reino manifesta, e as impossibilidades são transformadas. Quando o reino é revelado, o poder do rei se manifesta. Pastor, pensei que você ia pregar uma outra mensagem mais complicada. Não tem mensagem mais simples e poderosa. O reino chegou. O reino chegou. O reino chegou. Aí o rei olha e diz assim: bom, eu estou vendo aqui que para você é uma impossibilidade, mas do céu vai vir a solução. Porque o que não tem na terra, o céu libera. O que falta na terra, o céu libera. Não tem jeito, precisa receber essa palavra. Assim te diz o Senhor, eu vou falar no nome dele. O que te falta nessa terra, o céu vai liberar, irmão. Do céu vai liberar. Deus é capaz de mudar o que você está vivendo. Todas as vezes que as boas novas do reino eram pregadas, o poder de Deus se manifestava e os milagres aconteciam, irmãos. Todas as vezes. Aí Jesus, ele pregava essa mensagem. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando isso aqui. Um Deus que muda a realidade. As boas novas do reino. Você crê que Deus muda as realidades? As boas novas do reino era pregada e curava todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha aí, irmão, o poder de Deus se manifestando por essa mensagem. Aí Jesus vai falar com os discípulos. Você não precisa abrir, não. Eu vou ler para você. Jesus ordena aos discípulos que preguem qual mensagem? Do reino. Qual mensagem? Qual mensagem que Jesus me deu para pregar para você hoje? Do reino. Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Reunido os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar todas as doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmãos, é a mensagem que eu estou pregando hoje. É chegado o reino de Deus. E ele não vem de uma forma visível. Não vão pensar, vai estar lá, vai estar ali. Não. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está aqui entre nós. Ele é invisível, mas ele está se movendo. Você crê que Jesus está aqui? Quem que ele é? Quem que ele é para você? Diga, ele é meu rei. E se o rei está aqui, o reino vai se manifestar aqui. Na prática, curas vão acontecer hoje aqui. É simples. Eles pregavam o reino e os doentes eram curados. É assim, irmãos. Mas não é mais difícil? Não. É o evangelho de um Deus que fala assim: eu não quero ver você doente, quero ver você curado. Eu não quero você nesse problema, eu quero você na vitória. Eu não quero você nessa crise, eu quero você acima dela. Eu não quero você nessa escassez, eu quero você na multiplicação. Irmãos, quando o poder de Deus se manifesta, os milagres acontecem. Eu creio que o Senhor está manifestando algo aqui poderoso na sua vida. Ainda que você não sinta,
ainda que você não veja, é invisível, você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar. Eu não estou falando o evangelho segundo o pastor Jefferson, eu estou falando o evangelho segundo Jesus Cristo, que diz: é chegado o reino de Deus. Irmão, presta atenção. Todas as vezes que essas boas novas do reino era pregada, o poder de Deus se manifestava e os milagres aconteciam. Tem milagre rompendo aqui hoje. O reino era pregado, e sabe o que aconteceu, irmãos? A água virou vinho, a tempestade se acalmou, onde faltava houve multiplicação, os demônios eram expulsos, os leprosos ficavam limpos, os cegos voltavam a enxergar, o mudo começava a falar, o surdo voltava a ouvir, o evangelho era pregado, irmão, o paralítico se levantava e começava a andar, a febre desaparecia, o fluxo de sangue da irmã, quando tocou no rei, acabou, até quem morreu ressuscitou. O reino de Deus chegou nesse lugar. O reino de Deus está agindo na tua vida, e seja na área que você precisa, irmãos, o rei, ele vai tocar em você. O que parece impossível para o homem é possível para Deus. Na terra está o problema, mas a solução virá do céu. A sua solução está vindo do céu. O reino de Deus está aqui. Tua solução virá do alto. Você está crendo? Querido, em você está a incapacidade, mas no rei tem uma nova realidade. Se o rei olhar para você e disser: vou mudar a tua vida, você nunca mais vai ser igual. No Antigo Testamento, estou partindo para o final da minha mensagem. Quando alguém chegava na presença do rei, só chegava com autorização. E se o rei aprovasse, o sinal é que ele tinha um cetro na mão, que ele estendia em favor daquela vida. O rei está aqui. E o cetro dele se estendeu em teu favor. O cetro dele está direcionado para a tua cabeça, em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua família. O maior interessado em salvar o teu lar é o rei. Abra a tua porta para o reino entrar. Chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para o teu lar, chama o rei para a tua vida, porque quando o rei vai, o reino vai junto. Chama o rei, chama o rei. Os irmãos perguntaram: nos ensina a orar, Jesus? Ele disse: vou te ensinar uma oração poderosa. Você vai orar assim: venha o teu reino. Como? Venha o teu reino. Como? Por quê? Porque quando o reino vem, o rei vai junto. E onde o rei está, o poder do reino transforma a tua história. É por isso que Jesus estava dizendo: venha o teu reino. O evangelho é esse, irmãos, de um Deus capaz de mudar o que você está vivendo hoje, de solucionar o teu problema. Tua limitação está na terra, a solução vem do céu. Você pode não estar vendo, os anjos de Deus estão agindo só para liberar a tua resposta. Os anjos de Deus estão agindo só para liberar a tua resposta. Você crê assim, irmãos? Essa é a mensagem de Jesus. Foi o que ele ensinou. Chama o reino. Chama. Precisa mudar algo dentro de você? Chama o reino. Chama o rei. Está precisando de algo lá dentro de casa? Chama o rei. É no trabalho? Chama o rei.
Pastor, é no meu ministério. Chama o rei. Aonde for, chama o rei. Quando eu estava aqui, irmãos, estou indo para o final, tá? Eu já tinha chegado aqui, me preparando para subir para pregar. O Senhor me disse: eu quero tratar de pessoas que você vai encontrar vivendo de exaustão emocional. Foi assim que o Senhor me mandou te dizer. Vou manifestar o meu poder para quebrar o domínio da exaustão emocional. Você sabe que é a exaustão emocional? É alguém que está numa luta tão grande, num problema tão difícil, numa crise tão grande interior, interna, que ela está exausta, emocionalmente exausta. Foi o que Deus me mandou te dizer. É o que Ele viu. Pastor, você conversou com alguém? Não conversei com ninguém. Mas algumas alterações já começaram em você. Físicas. Desandou o intestino. Está com dificuldade de dormir. Anda irritado. Estressado. É uma fadiga que você diz: por mais que eu durma, não descanso. É uma falta de atenção, desmotivação, uma apatia, dores de cabeça, sem ter motivo nenhum. É uma dificuldade de concentração, é falha de memória, é um pensamento negativo. É uma falta de ânimo, de energia. Uma tristeza que bate do nada sem saber o porquê. O Senhor me disse: exaustão emocional. Exaustão emocional. Sabe quando a gente faz atividade física, fica exausto, quer ir para a cama logo, você descansa. Você descansou, acordou renovado. Só que você está tentando descansar e não renova. Está tentando ficar calmo, mas não consegue. Está tentando se animar, mas não muda. Eu tenho uma boa notícia para você. O Rei está trazendo a solução para você. Lá no céu não tem nada disso. Ao cansado, Ele põe de pé. Ao abatido, Ele levanta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. Eu estou profetizando, se você entrou aqui assim, desse jeito hoje, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Eu estou profetizando em nome de Jesus, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te amparar, o Senhor vai colocar você de pé, e haverá um descanso que vem do Rei. A presença do Rei vai trazer descanso para você. Profetiza na vida do teu irmão pertinho de você: a presença do Rei vai trazer descanso para você. Levanta a tua mão e diz: receba descanso que vem do céu, descanso que vem da presença do Rei, em nome de Jesus. Olha nos olhos do teu irmão e diga: peça a Deus, venha o teu reino. Vem o quê? É o que você quer?